Irmãos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus, Deus triuno verdadeiro, glória do seu bendito Filho, Senhor Jesus Cristo, fortalecimento, consolo da sua igreja, no poder do Espírito Santo, com temor e tremor, nós vamos abrir o Santo Livro de Deus em Isaías, no capítulo 54. Nós estamos pregando sequencialmente este livro de Isaías. Estamos no capítulo 54, vamos ler dos versos 6 a 10. Eu vou ler do verso 1 para que o contexto fique bem na nossa mente. Isto vai facilitar a compreensão da exposição que vamos fazer dos versos 6 a 10. Vou ler todo o capítulo. Isaías 54. Ouçamos então com atenção. Canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz, exulta com um alegre canto e exclama, tu que não tiveste dores de parto. Porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o toldo da tua habitação, e não impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita, para a esquerda, a tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação, pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade e não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez. Porque o teu Criador é o teu marido, Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada e de espírito abatido, como mulher da mocidade que fora repudiada, diz o teu Deus. Por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. No ímpeto de indignação escondi de ti a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Por isto é para mim, porque isso é para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra, e assim jurei que não mais me iraria contra ti, nem te repreenderia. Porque os montes se retirarão, os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. Ó tu aflita, arrojada com a tormenta e desconsolada, eis que eu assentarei as tuas pedras com argamassa colorida, e te fundarei sobre safiras. Farei os teus baluartes de rubis, as tuas portas de carbúnculos, e toda a tua muralha de pedras preciosas. Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz dos teus filhos. Serás estabelecida em justiça, longe da opressão, porque já não temerás, e também do espanto, porque não chegará a ti. Eis que poderão suscitar contendas, mas não procederá de mim. Quem conspira contra ti cairá diante de ti. Eis que eu criei o ferreiro,
que assopra as brasas no fogo e que produz a arma para o seu devido fim. Também criei o assolador para destruir. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Que Deus aplique por sua graça, sua palavra, no nosso coração, e seja a palavra do Senhor de grande proveito para a consolação do nosso coração. Vamos orar. Ó Deus misericordioso e bom, gracioso, benigno, assaz benigno, longânimo, que se arrepende do mal e que não nos retribui a nós segundo os nossos pecados, mas está sempre disposto a perdoar e a abençoar. Queremos dar graças pela oportunidade que nos dás de estarmos reunidos aqui como igreja para te adorar no teu dia santo, pela bênção de poder ouvir a pregação da tua santa palavra. Por isso suplicamos que tu nos abençoes nesse mistério, especialmente, Senhor, a mim, ministro da palavra, que tenho este encargo, mas que estou muito aquém e preciso e careço mesmo de que por tua bondade o Senhor queira acrescentar, abençoar, colocar a palavra na minha boca. Eu quero ser apenas instrumento nas tuas mãos. Tenha misericórdia. Então opera, Senhor, aquela manifestação de espírito e poder através de mim, em mim e também, Senhor, na congregação. Faz isso, Senhor Deus, para a tua glória, para o bem da tua igreja. Cumpre os teus propósitos eternos, Senhor Deus. Glorifica o teu santo nome, o nome bendito do Senhor Jesus Cristo. Glorifica a tua palavra, a sã doutrina. Ó Senhor Deus, faze tudo isso para a tua glória. Pedimos, imploramos, rogamos estas coisas no nome santo do Senhor Jesus, nosso Salvador vivo. Amém. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, depois do grande capítulo 53, que relata em detalhes a morte, o sacrifício do servo sofredor de Cristo em favor da sua igreja. Agora o profeta está trazendo os resultados disto para a posteridade do Senhor. No Isaías 53 diz, ele verá a sua posteridade e ficará satisfeito. Meu servo justificará muitos. Ele verá o resultado do trabalho penoso da sua alma, ficará satisfeito. Tudo isso nós vimos no glorioso texto de Isaías 53. Então agora, nesse capítulo, o profeta traz esses resultados maravilhosos, preciosos, de graça, de consolação, que nós podemos obter ao ferir da obra sacrificial do nosso Redentor. Mas apesar de tudo isso, a igreja haveria de passar por terrível aflição. O povo de Judá estava sentenciado já a um juízo no cativeiro babilônico. Tudo isso o profeta está falando em termos espirituais, tratando da redenção gloriosa, perdão de pecados, restauração do povo, mas o juízo
o castigo, a Babilônia continuava lá. E eles estavam indo para lá. Esse texto é antes do cativeiro. Ainda chegaria Jeremias, com todo o seu trabalho, o seu ministério, de grande lamentação e apelo ao arrependimento, mas nada iria mudar. O cativeiro estava determinado por causa da dureza do coração do povo. Mas Deus sempre tem o remanescente, tem a sua igreja, e aqui, nesse texto, o Senhor está falando a sua igreja remanescente lá, no tempo mesmo de Isaías, que iria passar pela aflição do cativeiro, como está falando a igreja em todos os tempos. Ele conhece, sabe das dúvidas que estava surgindo na mente dos crentes e que surge sempre na mente dos crentes em meio à tribulação angustiante que muitas vezes a igreja experimenta e passa. Sempre quando estamos assim, há uma sensação de que o Senhor nos rejeitou. E que não tinha outro propósito para nós senão destruição. Se pensarmos no que aconteceu na Babilônia, foi destruição. O templo foi destruído. O governo foi destruído. A cidade foi destruída. Quer dizer, a teocracia de Deus foi destruída. Por isso, o profeta se dirige a eles para consolar e encher o coração deles de esperança, dizendo que eles não estavam sendo desamparados, apesar de toda esta calamidade. Que Deus, segundo a sua misericórdia, está pronto para reconciliá-los, disposto a levantá-los dentre os mortos, restaurar seu povo. Deus não desistiu do seu povo, apesar da grande aflição. Bem, meus irmãos, a igreja passa por aflições, passou por aflições, passa por aflições e passará por aflições, e nós já sabemos que haverá uma grande tribulação em que a igreja vai passar, experimentar. Por isso, essas palavras são pertinentes, indispensáveis. Deus está preparando o coração da igreja para estes momentos tristes, terríveis. Então, do verso 6 ao verso 10, nós temos aqui um relato das aflições da igreja, que são reais, mas sempre momentâneas. As aflições não são definitivas, elas são passageiras. Poderia ter o tema: as aflições da igreja são sempre momentâneas, passageiras, não são definitivas. Vamos ver isso então, primeiro, vendo que a igreja passa por aflições e é disciplinada por Deus. Veja o verso de número 6. Porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada e de espírito abatido, como a mulher da mocidade que fora repudiada, diz o teu Deus.
por breve momento te deixei. Isso é aflição. É uma aflição real. Aqui ele retrata como uma esposa desamparada. A experiência da igreja, por causa dos seus pecados, foi um desamparo de Deus. Ele está fazendo referência ao cativeiro babilônico. Mas a igreja em todos os tempos pode, e será muitas vezes disciplinada por Deus, trazendo uma sensação de que Deus desamparou sua igreja. É claro que isto não é porque Deus quer isto e faz isto por diletantismo, em absoluto. Isto é por causa dos pecados da igreja, porque nós mesmos nos afastamos da igreja, nos afastamos de Deus, como igreja. Nós estamos comemorando 500 anos da Reforma. E quem estuda a Reforma deve também estudar, considerar os acontecimentos pré-Reforma. Qual era a situação e o estado da igreja antes da Reforma? Era uma situação terrível. Geralmente, ela é descrita como um tempo de trevas, em que a igreja se afastou totalmente do Senhor. Claro, havia um remanescente, sempre houve, sempre haverá. Não totalmente. Mas a grande maioria estava em trevas, se afastou completamente de Deus, perdeu o rumo, deixou de lado as Escrituras e seguiu tradições dos homens e se perdeu completamente. E estava em trevas, em grande trevas, idolatria, superstições. Deus desamparou, virou as costas. Meus irmãos, nós sabemos que a partir do ano 300, a igreja começou a se desviar. Desde Constantino, aliviaram-se as perseguições, mas com a ascensão dos líderes da igreja ao poder, então a igreja foi se distanciando de Deus, se desviando, e o mundanismo, idolatria e todas as coisas condenadas na palavra de Deus foram adentrando e tomando lugar na igreja. E a igreja entrou num caminho de apostasia. E foi terrível. Pelo menos 1.200 anos de trevas, de engano. Milhares perdidos, sem qualquer noção do que Deus realmente requer para a salvação, que Ele ensinou no Evangelho da Graça. Trevas, perdição, apostasia, desamparo. Mas o que nós aprendemos é que Deus não desampara totalmente e nem para sempre. Deus graciosamente se voltou para a igreja de uma forma tão maravilhosa, tão extraordinária, quando revela a verdade da justificação pela fé
a um monge no recôndito dos seus tormentos e angústias, buscando a palavra de Deus, sentindo grande aflição e inconformado por tudo que via. Ele não sabia direito o que era, mas algo perturbava o seu coração de que a igreja estava longe dos caminhos do Senhor. E ele e milhares estavam caminhando a passos largos para a perdição, em completa ignorância sobre a salvação. E à luz de vela, lendo as Escrituras, a luz do céu raiou de graça e de misericórdia. Ele leu: o justo viverá pela fé. A justiça de Deus se manifesta ou é manifestada no Evangelho, porque o justo viverá pela fé. E assim o Espírito Santo de Deus visita a sua igreja com um raio de luz gloriosa que alumia a mente daquele pobre monge e o enche de convicção do que é de fato a verdade em Cristo Jesus, do Evangelho da salvação. E ele sai cheio do poder, cheio da coragem de Deus, e proclama ao mundo não só a justificação para a fé, mas tudo o que concernia, dizia respeito à verdade de Deus, conforme ela é em Cristo Jesus. Contra tudo e contra todos, contra o mundo, contra o Papa, contra o inferno, o Senhor lhe deu força e poder, coragem. E ele, então, foi o instrumento que Deus usou para este momento de restauração. Deus virou as costas, Deus agora se volta graciosamente para a sua igreja e a restaura. Meus irmãos, foi um tempo de aflição, de angústia, mas não foi permanente. Deus se voltou. Esse desamparo de Deus é um desamparo necessário. Nós não temos como compreender plenamente a forma como Deus age para disciplinar sua igreja. Por que 1200 anos de trevas? Por que Deus suportou 1200 anos de idolatria, superstição, insultos contra ele? Porque Deus odeia a idolatria. Como suportou ver a sua igreja afundada em superstição, em lama abominável da idolatria? Mas a economia de Deus, que nós não entendemos, porque os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos pensamentos, seus caminhos mais altos que os nossos caminhos. Chegou o momento da graça, o momento em que ele se apieda, devolve o seu olhar de graça e age com poder restaurador, salvífico, glorioso, limpando, lavando, com a lavagem da água pela palavra, tirando manchas, rugas, tudo que é detestável da sua igreja, de forma
gloriosa. Então, isso que aconteceu com Israel, na igreja, com Judá, a igreja do Antigo Testamento, é de fato um paradigma, porque muitas vezes a igreja tomou caminhos errados e experimentou o desamparo de Deus e experimentou tristeza de espírito. Nós temos aqui o desamparo de Deus por causa do pecado, mas temos a tristeza de espírito, que é um arrependimento. Quando a igreja toma consciência do abandono dos caminhos do Senhor e do quanto pecou e ofendeu a Deus com seus pecados, ela então passa por uma tristeza de espírito. Isso é próprio já do começo de uma ação de Deus. E a gente pode tomar isso como também experiência individual, do arrependimento que cada um de nós tem que passar. Nós, quando nos arrependemos, nossos olhos são abertos, somos convencidos do pecado, passamos a ter claramente a visão do quanto ofendemos a Deus com os nossos pecados, e uma tristeza de espírito toma conta do nosso coração. Essa tem que ser a experiência de cada um de nós. Veja, por exemplo, o que diz 2 Coríntios, no capítulo 7, que foi, aliás, a leitura sequenciada, lida hoje pela manhã, no capítulo de número 7, de 2 Coríntios, no capítulo 7, não é? De 2 Coríntios, versículos 8 e 9, porquanto, ainda que vos convenha, ou ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo, embora já me tenha arrependido, vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresses, porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Então, veja, a igreja passa então por um momento de espírito abatido, está aqui no texto, de uma aflição de espírito, que é uma tristeza segundo Deus. É quando Deus começa a mostrar a ela seu pecado e a abate, a entristece segundo o seu espírito, de tal sorte que ela então experimenta uma contrição de espírito, uma tristeza profunda por causa dos seus pecados. Meus irmãos, não haverá restauração, visitação de Deus graciosa, se não houver espírito contristado. Assim como não haverá conversão alguma em qualquer pecador, se este não experimentar este arrependimento, esta contrição, essa tristeza segundo Deus, profunda, uma convicção de pecados, a certeza de que ofendemos a Deus com os nossos pecados. E então choramos os nossos pecados, nos entristecemos, nos angustiamos, num lamento profundo, sincero, de coração, porque andamos longe dos caminhos do Senhor com nossa insolência, soberba. Nos esquecemos de Deus, dos seus mandamentos,
preferimos o mundo, preferimos a nossa própria vontade da carne. Falhamos, frustramos, desobedecemos a Deus. Então o Espírito Santo nos visita com esse abatimento de espírito. Meus irmãos, nós estamos orando por um avivamento. E como desejamos isso, não é? Há tempo que vimos orando, pedindo e suplicando que Deus nos visite, porque a igreja, depois desses 500 anos da reforma, é altos e baixos. Mas agora nós estamos vivendo uma apostasia. O mundanismo tomou conta. Quando a gente lê as Escrituras e vê o poder de Deus, do Espírito Santo se manifestando de forma tão extraordinária no meio da igreja, sempre me toca profundamente a alma aquele texto que diz: era um o coração e a alma dos que criam, e havia neles abundante graça. E eu percebo que não é isso, que nós não experimentamos isso, que nós estamos longe disso. Quando vemos a falta de fervor, como com facilidade as pessoas trocam estar na casa do Senhor por qualquer outra coisa, ou comodismo, ou qualquer outra coisa. Fazem essa troca infeliz, ofensiva a Deus, de tanto prejuízo espiritual. E percebo as cadeiras vazias, 2, 3, 4 ou 5 pessoas aqui para orar, buscar a Deus, e a grande maioria está em outro lugar. Então não adianta darmos desculpas ou justificativas. Não estamos bem espiritualmente, estamos longe do avivamento. E a gente fica pensando, como é esse avivamento? Como ele acontecerá? Quais são os sinais? Bom, eu sei que o primeiro sinal é nos voltarmos para as Escrituras. É quando Deus, por sua graça, começa a tocar nos corações e as pessoas começam a se interessar pelas Escrituras. Começam a ter um gosto especial pela doutrina. Porque, meus irmãos, é incrível como é que alguém possa se sentir espiritual odiando a doutrina. E Satanás consegue arranjar um tipo de espiritualidade que satisfaz as pessoas odiando a doutrina. A ponto de dizer, eu quero Cristo, eu quero... mas não quero saber de doutrina. Doutrina atrapalha. Isso é do diabo. Doutrina é de Deus, doutrina é do Espírito Santo. Foi ele que inspirou e escreveu a doutrina. Então, quando começa a haver o interesse pela doutrina, amor à doutrina, as pessoas querendo ouvir pregações expositivas das Escrituras, estudos de doutrina, e começam a se interessar, a ter gosto por isso, já é o começo. Deus está fazendo alguma coisa. Então, eu fico feliz de nós termos uma igreja que gosta de ouvir a palavra de Deus e que está se despertando para conhecer mais da doutrina, mais da palavra de Deus, das Escrituras, porque esse é um belo começo. Deus está agindo. Mas a segunda coisa que tem que acontecer é o resultado desta semeadura da palavra de Deus, da pregação, das Escrituras. Porque
Porque não adianta só ouvir, ouvir, ouvir. É preciso receber de boa mente, como um coração de terra boa, para que a palavra de Deus produza os seus efeitos. E o primeiro efeito das Escrituras é convicção de pecado. A palavra de Deus, meus irmãos, pregada com fidelidade, vai lhe jogar ao chão, vai acabar com a sua alegria superficial, mundana, carnal. Ela vai lhe confrontar e vai abrir os seus olhos para que você então possa ver que Deus é santo, puro, requer pureza, não se deixa escarnecer, dele não se zomba, tudo o que o homem fizer, semear, isto ceifará, não terá por inocente o culpado. Horrenda coisa é cair nas mãos de Deus vivo. É um Deus santo, justo, que se ira contra o pecado. É isso que a doutrina vai mostrar. É isso que a palavra de Deus vai mostrar. Que ele é santo, santo, santo. E que nós somos miseráveis, miseráveis, miseráveis pecadores. E então, naturalmente, vem o abatimento de espírito. Tristeza segundo Deus. O reconhecimento de que estamos longe, que estamos pecando contra Deus. Que não estamos andando como devemos andar. Que, na verdade, não nos negamos a nós mesmos. Não morremos, vivimos da Silva. E queremos impor, goela abaixo de Deus, uma vida cristã segundo os nossos desejos. Como agrada a nós. Não! Morrer dói. E Jesus Cristo diz, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz, vem e segue-me. Aquele que achar a sua vida, perdê-la-á. Ouça, perdê-la-á. Enquanto você achar sua vida, você perderá sua vida. Mas aquele que perder a vida por minha causa, esse achará. Então, abatimento de espírito. Quando isso acontece, o avivamento começa. A gente conhece essa história dos avivamentos. Como acontece, de repente, pessoas chorando nas reuniões de oração, confessando pecados, se reconciliando umas com as outras, grandes reuniões de oração e de confissão de pecados, de quebrantamento, de choro, de lágrimas. O Espírito se movendo, e operando de forma gloriosa, trazendo abatimento de espírito. Arrependimento. É natural, nesses momentos de visitação do Espírito Santo pelas Escrituras, trazendo arrependimento, de prostração, de lágrimas, de abatimento de espírito, de tristeza segundo Deus, um sentimento de frustração, de que estamos tão longe daquilo que Deus realmente quer, de que o que fazemos é nada. Agora, meus irmãos, a verdade é que muitas vezes esse abatimento é acompanhado por aflições. E é muito comum a gente ouvir a expressão da igreja no deserto.
aqui ela é tirada, essa expressão, lá do Apocalipse, quando a igreja, o dragão quer perseguindo a igreja, ela corre para o deserto. E então ela é sustentada lá pelo Senhor. Por isso é que as aflições são, de fato, remédios santos de Deus para nos abater ainda mais, destruir as vãs ilusões que nutrimos nessa vida ainda. Foi isso que a igreja primitiva experimentou. Ela foi confiscada dos seus bens, grande parte, especialmente na Judéia. Tiveram que fugir, sair correndo, deixando tudo, a ponto de passarem dificuldades, necessidades, e os apóstolos foram movidos a buscar uma coleta que pudesse socorrer a igreja da Judéia. Passou por essa grande aflição. Mas quantas igrejas que têm passado por aflições? Pense nos nossos irmãos, agora mesmo, da Venezuela. Meus irmãos estão passando necessidade, fome. Os nossos irmãos presbiterianos, batistas, metodistas, assembleanos, crentes da Venezuela estão no deserto, em grande aflição. Desempregados, não tem emprego, não tem nada, não tem comida, mercado, não tem nada. Só Deus sabe como estão se virando. Já foi feita uma espécie de pesquisa que a população inteira já emagreceu por falta de alimento. Mesmo. Então, muitas vezes somos levados ao deserto para este abatimento de espírito. Eu não sei como Deus vai fazer com a igreja no Brasil. A gente sempre ora pedindo que Deus nos livre. Não temos que pedir tribulação, nós não temos que pedir aflição nem perseguição, não temos que pedir. Eu já ouvi pregadores dizendo, é melhor perseguição, porque as igrejas perseguidas crescem e tal. Não temos que pedir isso. Mas, se Deus achar por bem mandar, Ele fará isso. Então, no verso 6, nós temos aqui, abandonada, desamparada, espírito abatido. Mas veja, ele diz, como mulher da mocidade que fora repudiado, diz o teu Deus. Essa expressão, mulher da mocidade, eu estive olhando Calvino, e ele diz, este é um sinal de graça da parte de Deus. Porque o jovem, o amor está na flor da pele, e nos desentendimentos há sempre esperança de reconciliação. Então, Deus se compara a um jovem que tem um desentendimento com sua amada, mas porque ama com um amor de jovem, então ele com facilidade se reconcilia. Então, trata do amor, é um amor reconciliável, o amor do jovem. Então, Deus
sempre vai se reconciliar com a sua igreja. Aí isso nos leva ao segundo ponto. A igreja sofre, mas só por um momento. Veja os versos 7 e 8. Por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. No ímpeto de indignação, escondi de ti a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor teu Deus. Por breve momento. Oh, bendito seja o Senhor por esse breve momento. O que há de esperança nesta frase, por um breve momento, é consolador e animador. Porque, meus irmãos, Deus tem um nome a zelar, uma honra a prezar. E este nome, esta honra, estão empenhados numa aliança eterna. Veja o verso 8, diz assim, mas com misericórdia, final do verso 8, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. A aliança, meus irmãos, é uma aliança de redenção. É a aliança de sangue. É a aliança de um Redentor. É uma aliança eterna. Então, a igreja do Senhor, os seus eleitos, os seus amados, estão assegurados por um amor eterno e por uma aliança de paz, uma aliança de redenção, uma aliança sustentada por sangue divino e por um Redentor divino, que é o nosso sumo sacerdote. Então, por breve momento, mas com grande misericórdia, torno a acolher-te. Que coisa maravilhosa, consoladora. A gente fica pensando, de fato, aos nossos olhos, não é tão breve assim. Pense 70 anos de cativeiro. 70 anos. É uma vida, né? Eu estou concluído, terminando a minha vida, 70 anos. Pronto, esse é o breve momento. 70 anos que eu já vivi, eu já vivi muito. 70 anos. Mas, meus irmãos, o que é 70 anos para Deus? O que é, dentro dos seus planos eternos e gloriosos? Não é nada. Se um dia para o Senhor é como 1000 anos, o que é 70 anos? Essa foi a experiência da igreja lá nos 70 anos. Nós tivemos a igreja 1200 anos em trevas. Eu não sei quantos anos o Senhor ainda suportará toda essa mornidez, aridez, descaso, negligência, omissão, secularismo, mundanismo da igreja hoje. Qual será esse breve momento? Eu não posso precisar, mas é breve o momento. Vai passar. Deus visitará a sua igreja antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele virá. Ele irá operar, de fato, um avivamento glorioso que envolve a salvação dos judeus, trazendo-os para a igreja, e a plenitude dos gentios, na expressão vida dentre os mortos. Só para que fique bem claro que essa é uma esperança maravilhosa que nós precisamos ter. Em Romanos, no capítulo 11,
nós temos esta promessa. Esse é o entendimento correto que devemos ter com relação aos judeus. Meus irmãos, não há nada de diferença entre os judeus e os gentios em termos de igreja. Os judeus que estão sendo convertidos, eles estão sendo enxertados de volta na oliveira que é a igreja. Então, não há nada de especial. Não é como os dispensacionalistas ensinam que tem Israel e a igreja separados. Não. O Israel de Deus é a igreja. Os judeus que estão vivendo em Israel e que não são convertidos, eles não são verdadeiros judeus e nem verdadeiros israelitas. Eles estão fora do Israel de Deus. Eles precisam se converter e serem trazidos para o Israel de Deus, que é a igreja. Mas Deus tem uma promessa, que no final dos tempos, muitos judeus vão ser convertidos e trazidos para o Israel de Deus. Eu acho engraçado que tem crente, eu queria tanto ser judeu e queria ter nascido judeu para ser de Israel. Que conversa, quando você nasce de novo, você é enxertado no verdadeiro Israel, que é a igreja. E eles não estão, eles estão fora. Eles têm o nome de Israel lá, mas não é o Israel de Deus. O Israel de Deus é a igreja. Agora, por causa dos patriarcas, Deus tem uma promessa, sim, para eles, de convertê-los e de trazê-los para a igreja. E esse acontecimento é um marco para um grande avivamento. Abra aí Romanos capítulo 11. Diz assim, ele está tratando exatamente da rejeição de Israel. Israel foi rejeitado. Israel está fora do Israel de Deus. Então, verso 11. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios para pô-los em ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Dirijo-me a vós outros, que sois gentios. Visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se, de algum modo, não posso incitar à emulação os do meu povo e salvar alguns deles. Porque se de fato, ou se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, senão vida dentre os mortos? Ora, ele está dizendo, se quando eles foram rejeitados, foi uma bênção para nós, nós entramos na aliança, nós fomos enxertados na oliveira, nós que éramos ramos bravos, fomos enxertados, e eles naturais cortados. Mas Deus tem uma promessa de trazê-los de volta. E se a rejeição deles foi bênção para nós, quanto mais esse retorno deles, que Deus promete, e diz assim, será o seu restabelecimento, que será o seu restabelecimento, senão vida dentre os mortos. Avivamento, vida dentre os mortos. Uma coisa extraordinária. É por isso que o nosso catecismo maior, nossa doutrina, diz que nós devemos orar pela conversão dos judeus. Quando ele trata da oração do Pai Nosso, venha a nós o teu reino. Aí,
diz o catecismo, que devemos orar pela conversão dos judeus. Por quê? Porque orando pela conversão dos judeus, vem a vida dentre os mortos, um grande avivamento, a conversão do resto dos gentios, que é chamado de plenitude dos gentios, e aí Cristo vem. Então, quando nós oramos pela conversão dos judeus, nós estamos orando por este avivamento, estamos orando pela obra missionária, estamos orando pela conversão do resto dos gentios, estamos orando pela vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele explica dizendo, verso 17, se porém alguns dos ramos foram quebrados, e tu sendo oliveira brava, que era o nosso caso, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. Porém, se gloriardes, sabe que não és tu quem sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Bem, pela incredulidade deles, foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firmes. Não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Então, o apóstolo está mostrando aqui que há uma promessa com relação aos judeus e que diz respeito a um grande avivamento do fim. E nós estamos no fim, nós temos que crer nisso. Temos que ter simpatia, sim, pelos judeus. E orar por eles, porque eles estão fora, eles estão cortados. Eles não são verdadeiros judeus e nem são verdadeiros israelitas. A igreja o é. E eles precisam ser trazidos, como ramos naturais, serem reenxertados, para que haja vida dentre os mortos, um grande avivamento que a igreja precisa. Então eu não sei quando isso vai acontecer. Eu não sei precisar este breve momento, mas nós devemos nutrir esperança, orar e esperar mesmo que Deus possa operar este avivamento glorioso. E eu também penso que isso deve ser aplicado na nossa vida pessoal. Você está passando por alguma aflição? É um tempo difícil para você? Particularmente, talvez você esteja pensando, estou sem emprego, estou passando dificuldades, veio ainda enfermidades e várias coisas ao mesmo tempo acontecendo e você se acha, está pensando que realmente está passando por uma aflição. Você está tendo a sensação de que Deus lhe desamparou, esqueceu de você. Suas orações não chegam hoje, como você acha, e portanto, tem sido difícil a sua experiência pessoal. Então, Deus está dizendo aqui, é por um momento. É por um momento. Você deve ser consolado, porque a aflição passa. Passa. E o que é precioso é que vai passar e a recompensa que Deus tem para os seus que passam por aflições e necessidades e dificuldades é muito maior do que a aflição. Se nós lemos, deixa eu ver aqui, Colossenses 1. Gálatas, um texto que eu acho que vai ajudar muito a compreendermos isso. Texto. E aqui está esse texto.
4:17. Não está aqui. Graças a Deus. O Senhor sabe por quê. Mas a palavra de Deus diz que são absolutamente incomparáveis aquilo que Deus tem preparado para nós, muito além das aflições que nós passamos e experimentamos. Graças a Deus por isso. Mas o texto diz assim, que a garantia destas misericórdias eternas é o Redentor. Veja, o final do verso 8 diz: diz o Senhor, o teu Redentor. Meus irmãos, olha, bastava a palavra do Senhor para ser garantia para nós, não é? Se Ele promete que vai nos abençoar ricamente, muito além do que sofremos, do que passamos, e de que é breve, por um momento, Ele vem nos restaurar. Bastaria isto para consolar nosso coração. Mas aqui nós temos a palavra de que a garantia disto é o Redentor. E quando ouvimos essa palavra Redentor, não há como excluir cruz, excluir obra de cruz, de sofrimento de Cristo. Quer dizer, a garantia de que Deus vai cumprir e honrar a sua aliança e socorrer a sua igreja é a cruz, é a morte do Redentor, é seus sofrimentos, sua dor em favor da igreja. Então não temos outra coisa que esperar senão socorro de Deus no momento certo dele, gracioso, cheio de grande misericórdia, por causa do Redentor. Agora, Romanos capítulo 8, nos versos que são bem conhecidos, esse é um verso bem conhecido, querido nosso, mas eu penso de uma significação tão gloriosa. Romanos 8, o verso 32 diz assim, 31 e 32, que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora presta atenção, veja se tem a ver com o Redentor. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes, por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Veja, é por causa do Redentor. Se ele não poupou o Redentor, seu Filho, não poupou. Esse não poupou significa moeu, castigou, matou, fez sofrer, colocou sobre ele nossas misérias e nossa culpa, fez com que ele esgotasse até a última gota o cálice da sua ira. Como? Diante disso, como não nos dará, juntamente com ele, todas as coisas? Então, tenha paciência, espere no Senhor. Olhe para a cruz. Olhe para o Redentor.
Ele está vendo a sua aflição. E ele virá em seu socorro, porque existe a honra, o nome do Senhor. Uma aliança eterna de paz estabelecida por Deus. Mas por último, a igreja é restaurada por causa das promessas eternas de Deus. Sua palavra, que não pode passar. Veja, o texto diz assim. Verso 9. Por isso é para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra. E assim jurei que não mais me iraria contra ti, nem te repreenderia. Porque os montes se retirarão, os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti. E a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor que se compadece de ti. Duas coisas Deus coloca aqui para que você se agarre com toda força e confiança. Primeiro, um juramento dele. Ele compara o fato de que ele irá de fato lhe socorrer, de fato restaurar sua igreja, cumprir sua aliança, com o juramento que ele fez com relação às águas de Noé. As águas de Noé são os dilúvio, né? Isso está lá em Gênesis. Vamos ver isso. Gênesis, no capítulo 9. Gênesis 9. Verso 8 a 17. Gênesis 9. Veja versos 8 a 17. Diz também Deus a Noé e a seus filhos: Eis que estabeleço a minha aliança convosco, com a vossa descendência, e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves como os animais domésticos, os animais selváticos que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por águas do dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra, disse Deus. Este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Porém, nas nuvens, o meu arco será por sinal da aliança entre mim e ti. Sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vós, e todos os seres viventes e toda a carne. E as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens, vê-lo-ei, e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé: Este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Você sabe, conhece a história de Noé, do dilúvio, e você vê o arco todas as vezes. A gente sempre vê parte do arco, mas ultimamente eu já vi mais 2 vezes, aqui apareceu na televisão de forma bem clara, o arco todo, né? E a gente então aprendeu, não haverá mais dilúvio, não haverá mais dilúvio, não haverá mais dilúvio, este é o sinal.
é um sinal de paz, é um sinal de graça, é um sinal da aliança que Deus fez, que Ele não vai mais julgar a terra com águas do dilúvio. No simpósio dos puritanos, o querido irmão David Murray, que fez um estudo que eu nunca mais esqueci, uma coisa interessante, ele diz assim, o arco lembra um arco e flecha. O arco, só que ele está virado para Deus. O arco está virado para Deus. E ele fez alusão a Cristo, que foi ferido. A culpa, o pecado que merecia o arco de Deus, lá de Salmo 7, que fala que o arco está já virado para os ímpios, virou para Deus e atingiu Cristo. Então tem o juramento de Deus e tem o significado desse arco. E você então sempre pensa que não haverá mais dilúvio. Mas esse texto aqui está dando mais um motivo para você olhar para o arco. Não é mais só não vai ter dilúvio. É mais que isso. Deus vai restaurar a sua igreja. Porque ele está dizendo, é para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra, assim jurei que não mais me iraria contra ti, nem te repreenderei, ou não, nem te repreenderia. Quer dizer, Deus olha com graça, com amor e misericórdia para a sua igreja, está pronto para restaurá-la por causa do arco-íris, que lembra um juramento que Deus fez de não trazer dilúvio, mas também que nos lembra um juramento que ele fez, comparando que não mais irá repreender a sua igreja. Por causa de Cristo, por causa do juramento, por causa do arco, você deve nutrir no seu coração essa esperança de que Deus irá poupar sua igreja de forma gloriosa e maravilhosa. Quando olhar para o arco, não lembre mais só do dilúvio. Lembre da misericórdia eterna de Deus para com a sua igreja. Nunca mais cativeiro. Nunca mais. Nunca mais destruição da teocracia. Porque nós temos uma teocracia. É o reino de Deus, do qual fazemos parte. Você sabia disso? Nós pertencemos a uma teocracia. Nossa pátria não é aqui. A gente preza muito com a democracia e tal. Realmente é um sistema bem favorável quando não há corrupção e que é livre iniciativa, é coisa muito bom. Eu gosto da democracia. Mas eu faço parte de uma monarquia. Eu sou súdito de um rei. Eu faço parte de uma teocracia, mais que uma monarquia. É o Rei Deus que governa a minha vida e eu faço parte desse reino. Nunca mais será destruída a teocracia. Pelo contrário, o rei virá para confirmar e estabelecê-la sobre toda a terra, no final de tudo. Mas a segunda figura que ele traz aqui é uma figura já conhecida nossa. Verso 10. Os montes se retirarão, os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor Deus, que se compadece de ti. Nós lembramos daquele versículo que todos nós sabemos, né? Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar.
ainda que os montes se estremeçam, vão para o mar e tal. Quer dizer, é difícil um monte mudar de lugar, ser removido, né? Pode acontecer num grande cataclismo que um monte até se desfaça, com um grande vulcão, uma coisa assim. Mas ele diz, as minhas promessas aqui. Os montes, os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti. Pode-se mover os montes, mas as minhas misericórdias, não. Não, não. Misericórdia de paz eterna sobre sua igreja, sobre nós. Podemos ter esperança. Montes outeiros podem se abalar, mas nunca a misericórdia. A minha aliança de paz nunca se apartará. Ela é eterna. Eu quero encerrar trazendo essas 3 aplicações. Primeiro, devemos estar preparados para as aflições. Elas fazem parte da vida cristã e da igreja. Nós passamos por aflições. Jesus diz, no mundo tereis aflições. Então não entre nessa ideia de que você é filho do rei, você é cabeça, não é cauda, você vai ter isso, vai ter aquilo. Não aceite aflição nem doença, tal. Cabe com isso. Pela Bíblia toda nós vemos que a igreja passa por aflição, crentes passam por aflições. Jesus disse que seríamos afligidos e que, portanto, você está nesse mundo, é um vale de lágrimas, é um deserto, estamos caminhando com aflições, de todo lado. Seja preparado. Não estranhe o fogo ardente, diz o apóstolo Pedro. Isto é normal, comum em toda a comunidade dos irmãos, em todos os crentes. Pedro nos avisa que essas aflições virão. E, portanto, nós devemos nos preparar para elas. Segundo, seja o que for que venhamos a sofrer, vai passar. E o que nos espera é infinitamente melhor. Vai passar. É um breve momento. É um breve. Deus diz que é breve momento. Pior é o inferno, que não é breve momento, mas é um momento eterno, eternamente. Mas nós não, breve momento e vai passar. Isso é precioso. Sabemos que vai passar. Seja qual for a aflição. Está demorando? Sim, aos seus olhos está demorando, mas é breve o momento aos olhos de Deus e vai passar. Terceiro, devemos estar sempre encorajados com as promessas da aliança eterna de paz, que nos protege em Cristo Jesus, que nos restaura, que nos cura, promessa de vida, promessa de paz eterna, por causa da aliança e do Redentor, que derramou seu sangue em nosso favor. Que Deus, por sua graça e grande misericórdia, queira nos abençoar. Eu deixo um apelo para aqueles que, porventura, ainda não estão reconciliados com Deus, que ainda estão fora da igreja, que ainda não lançaram a sua sorte com Cristo, não vieram a Cristo, estão ainda no mundo, fora do Israel de Deus. Venha para Cristo. Venha para a igreja. Esse é o Israel de Deus. Oh, que pela graça do Senhor você seja, mesmo como jambuzeiro, enxertado nesta oliveira, e seja sustentado e alimentado pela raiz. Nessa santa aliança que Deus nos concede o privilégio de participar
por causa do seu Filho, Senhor Jesus Cristo, que Ele fez por nós na cruz. Deus nos abençoe.